E aí, tudo bem? Todo município tem uma clínica de fisioterapia através da prefeitura local, com equipamentos próprios. Mas o município não tem um programa para fornecimento de acessórios para pacientes com deficiência física ou amputados. Mas o que muita gente não sabe é que existe um programa do governo federal chamado SER, Centro Especializado em Reabilitação. Antes, o paciente teria que ir para Belo Horizonte para tentar conseguir uma prótese, com muitas idas e vindas. Mas agora o governo descentralizou e formou uma sede para cada região. No caso da região dos Inconfidentes, o SER fica na cidade de Itabirito para atender Mariana, Ouro Preto e, claro, Itabirito. Os casos de necessidades de equipamentos especiais ou próteses são encaminhados para essa central em Itabirito através de uma avaliação e prescrição de um fisioterapeuta responsável em cada município. O caminho parece ser longo, mas ele existe e muita gente não é informada. É exatamente o que o programa de hoje vai informar para todos, como é o caminho do início, Ouro Preto e Mariana, até Itabirito. Ou seja, o laudo do fisioterapeuta até a chegada no SUS, a liberação da prótese, o encaminhamento para a oficina em Amarantina para confeccionar a prótese, até a chegada para o paciente. O programa Gente que Faz percorreu este caminho, conversando com quem está esperando a prótese ou quem está recebendo, já treinando, conversando também com fisioterapeuta de cada município, com responsável pela liberação no SUS, a direção de Itabirito e muito mais para você. Fique por dentro de tudo a partir de agora. Ainda, ele foi Rei Momo no Carnaval de Ouro Preto por um período de 10 anos. Tem sua perna amputada e aguarda por uma prótese. Gente que Faz. Apresentação: Luiz Gonzaga. E o programa Gente que Faz, hoje recebendo o Gustavo Gomides. Ele é fisioterapeuta, trabalha na fisioterapia da Prefeitura de Mariana, automaticamente do SUS, porque quem precisa de uma prótese em Mariana após uma amputação e o laudo médico precisa de passar nas mãos do Gustavo Gomides, que é um fisioterapeuta do município, para ele fazer o laudo e encaminhar este paciente para a central do SUS, que é Itabirito. Ele começa falando para a gente como que é o início, o caminho de tudo, começando pelo município, no caso, o município de Mariana. Boa tarde, Luiz. Eu queria te parabenizar pelo movimento. É importante levar essa informação a toda a sociedade. É uma parcela, né, de contribuição que você está dando para tentar ajudar as pessoas que precisam. E assim, o início de tudo, né, dentro de uma necessidade, desde uma bengala a uma muleta, a uma cadeira de rodas, seja para banho ou motorizada, ou um tratamento mais específico para conseguir levar essa pessoa a ter acesso a esse recurso, o início de tudo passa à medida que você tem um diagnóstico. Você tem um diagnóstico, você é encaminhado ao serviço de fisioterapia. Existe uma pactuação. E quem dá esse diagnóstico? Quem dá o diagnóstico logo após o trauma geralmente ou é um neuro, né, um médico neurologista, e aí você teve uma lesão, ou um ortopedista. Um exemplo, uma amputação. Você teve uma amputação de uma perna, imediatamente você sai já frustrado do hospital com aquela expectativa, agora eu preciso reabilitar. Aonde que eu vou conseguir essa perna? Então a gente sabe que é caro, a gente sabe que nem todo mundo tem condição de adquirir um material de qualidade. E existe no estado uma pactuação regional, são feitas várias regionais em todo o estado de Minas Gerais, e a nossa região, Ouro Preto, Mariana e Itabirito, a nossa central entre essas três cidades está em Itabirito. Isso foi sediado, ofereceram para as três cidades, e a cidade de Itabirito se propôs a ser a referência da nossa região. Aí, o estado que centralizou essa fisioterapia na cidade de Itabirito. Isso, lá na verdade é um centro especializado, um centro de reabilitação física. Lá tem muitos outros profissionais além do fisioterapeuta. Lá também fazem a entrega de bolsas de colostomia, lá também fazem entrega de aparelhos auditivos, manutenção de aparelhos auditivos.
o Centro de Reabilitação Física, que é a referência lá em Itabirito, ele é a nossa referência. Mariana e Ouro Preto, os moradores de Mariana e Ouro Preto precisam saber que existe um centro lá em Itabirito que faz esse atendimento. Para você ter acesso a esse atendimento lá, que é importante a comunidade entender como é que funciona. Então, primeiro a pessoa ela entra com a documentação no tratamento no serviço público, no SUS. Então, o primeiro caminho é entrar com a documentação no SUS. Isso, o primeiro caminho é você estar fazendo tratamento em alguma referência da cidade. Por exemplo, a Prefeitura de Ouro Preto tem a fisioterapia, lá o setor de fisioterapia, de fonoaudiologia. Este profissional, que é um profissional do serviço público, ele tem condições de avaliar, prescrever e encaminhar os documentos pessoais para Itabirito, caso seja necessário. Que é um fisioterapeuta como você. Um fisioterapeuta como eu. Eu sou um fisioterapeuta na cidade de Mariana, mas tem vários outros fisioterapeutas aqui que também fazem o mesmo encaminhamento. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem uma necessidade de ter uma cadeira de rodas, e eu vejo que ele não tem condições de comprar, então eu ofereço a ele um relatório. Na verdade, eu não encaminho a ele o relatório. Eu faço um relatório, pego os documentos dele pessoais e abro um protocolo lá em Itabirito. Então, o serviço de Itabirito vai recebendo essas fichas e, à medida que vai realizando essas dispensas, assim, vai tendo altas de paciente, chegando os novos. Então, esse setor em Itabirito faz o chamamento, liga para a casa do paciente e fala: olha, agora é a sua vez de vir em Itabirito, para a gente medir você, ver suas condições e ver o que realmente é o ideal para você. E para aguardar essa vez, existe alguma prioridade, Gomes? Então, na verdade, existem... No caso de uma prótese, por exemplo, a pessoa amputou. Exato. E aí é importante a gente saber que existe assim, o orçamento não é tão grande. Então, lá também existe um sofrimento lá, que com relação à questão financeira, como tudo tem no serviço público, né? Mas assim, lá atende muito bem. E essa prioridade que você falou é importante a gente salientar, porque assim, a prioridade mesmo é realmente, se a pessoa ela teve uma amputação, ela precisa de uma perna, é a prioridade máxima. Muitas vezes a pessoa precisa de uma palmilha para corrigir alguma coisa, uma coisa mais simples. Então lá dentro do setor de reabilitação, lá em Itabirito, eles fazem essa triagem e falam o que é mais importante neste momento. Eu colocar uma perna numa pessoa, então eles têm os critérios deles, que eu acho interessante este programa levar essa informação também lá, quais são as prioridades, como que funciona lá internamente. Mas assim, queria deixar essa mensagem, de agradecer a oportunidade, que a população de Ouro Preto, Mariana, procure saber mais informações nos seus devidos serviços, da pessoa que está fazendo tratamento com o seu fisioterapeuta, está precisando de uma cadeira, está precisando de uma prótese, de uma órtese, qual que é a possibilidade, né, os sapatos ortopédicos, qual que é a possibilidade deles conseguirem esse material lá em Itabirito. O próprio funcionário da Secretaria de Saúde de Ouro Preto ou de Mariana ou de Itabirito aciona o serviço e consegue beneficiar a população. É importantíssimo que a população esteja atenta às suas informações nesse programa, porque você pode ajudar um vizinho, pode ser você um dia, e a gente precisa saber que existe esse programa. Gente que faz. Estamos recebendo o Gustavo Gomides, fisioterapeuta do município de Mariana. A gente está informando para o ouvinte como conseguir um equipamento, uma prótese. Tudo, Gustavo, começa então pelo fisioterapeuta do município, pela fisioterapia do município. Aí sim, vai para a central, em Itabirito, é um programa do governo federal que montou essa central na cidade de Itabirito. Itabirito é referência regional, não é isso? Perfeito, é essa informação que a população precisa entender. O profissional da sua cidade, ele é responsável por te orientar e enviar essa documentação já previamente com qual que é a necessidade do paciente. É uma cadeira de banho? É uma cadeira de rodas? E lá eles vão entender se ela é motorizada, se ela não é, qual tipo de cadeira que é tudo feito sob medida. São os profissionais muito qualificados, um pessoal muito tranquilo de lidar.
E é uma informação que eu acho que realmente vai fortalecer essa política aí. Mas essa autorização do SUS, Gomes, ela sai do município ou sai de Itabirito, da fisioterapia de Itabirito, ou sai do SUS para o município, ou do município para o SUS, ou do SUS para Itabirito, ou de Itabirito para o SUS? Essa autorização para entregar a prótese para a pessoa, no caso, por exemplo. Então, essa informação é importante. O recurso, ele é um recurso do Estado, é um repasse que é feito do Estado para esse centro em Itabirito, para poder fazer essa política nas nossas 3 cidades, que é Itabirito, Mariana e Ouro Preto. As 3 cidades têm o mesmo valor de percentual. A Prefeitura de Ouro Preto tem mais que Mariana, não. O recurso chega, o recurso financeiro, e é lá a direção do Centro de Reabilitação, do SER, em Itabirito. Importante você fazer essa visita para entender a política lá. E eles vão dizer para você que realmente não tem. Eles tentam fazer a divisão do recurso igual para as 3 cidades para tentar atender. Lembrando que tem um setor humano. Então sempre assim, a preocupação é tentar ajudar a pessoa que está com mais necessidade, um caso mais específico, uma coisa mais urgente. E essa avaliação é feita lá em Itabirito? Tem uma equipe lá multidisciplinar, são muitos profissionais. É um centro de reabilitação, lá é uma referência. E eles são realmente quem representam nossa região no Estado. Então o dinheiro vem do Estado e eles fazem a gestão desses recursos comprando, arrumando, reformando materiais, manda essa documentação para o SUS. E esse setor em Itabirito presta contas para o Estado de acordo com a demanda que eles estão entregando, as cadeiras, as órteses e próteses. Ô Gomes, é apenas aprender o caminho. Ele existe então, né, com mais facilidade e não é tão complicado. Ele existe, exato, ele não é tão complicado. Como, né, tudo, né, tem que ser documentado, porque existe uma prestação de contas Tem que ter um laudo, né? Claro. Tem que ter um relatório, uma documentação, mas nada excepcional. Claro que lá não é a gente não pode sonhar também que é o melhor que pode ser feito se a gente pensar no mundo com muito recurso financeiro. Mas é um recurso bom, tem feito muita gente feliz, tem realizado sonhos de pessoas que perderam a esperança de poder deslocar. E eu vejo hoje muitos pacientes meus fazendo seus passeios aí, fazendo suas coisas do dia a dia, tudo adquirido lá no SER. Acho que foi uma entrevista esclarecedora, né? A gente mostrou o caminho, né, Gomes? Muito obrigado. É o caminho, eu fico feliz de você também ter um trabalho tão bonito, né? Um programa especial deste na rádio, que vai poder levar essa informação, e peço que os outros meios de comunicação que também tenham essa sensibilidade de poder levar uma informação tão prestativa para a sociedade de Ouro Pretano, marianense e o pessoal de Itabirito. Gente que faz. Apresentação: Luiz Gonzaga. E o programa Gente que Faz, de Mariana, agora passa para Ouro Preto, porque a gente está recebendo o Felipe Fonseca. Ele é o fisioterapeuta da fisioterapia da Prefeitura de Ouro Preto. É o fisioterapeuta responsável para avaliar o paciente e encaminhar este paciente, no caso de alguns equipamentos ou até mesmo prótese, para Itabirito. O critério usado pela fisioterapia de Ouro Preto, por você que é responsável pela fisioterapia, Felipe, é praticamente o mesmo critério usado pelo município de Mariana? O processo é basicamente o mesmo. O médico faz a avaliação, o médico, o fonoaudiólogo faz a avaliação, e aí esse paciente recebe esse encaminhamento do SUS. Vou dar um exemplo de uma prótese de uma pessoa que teve amputação no membro inferior. Esse encaminhamento ele chega aqui para a gente faz a triagem e é encaminhado para o Centro de Especialidades em Reabilitação lá em Itabirito, que atende a regional de Mariana, Ouro Preto e Itabirito. Lá eles fazem todo o tratamento pré-prótese, depois eles fazem a medida da prótese, fazem a adaptação da prótese no paciente e depois o treinamento do paciente com essa prótese fabricada sob medida para que ele consiga andar de forma independente. E depois que o paciente já tem essa independência no uso da prótese, ele não deixa de ser paciente lá, porque essa prótese ela tem alguns componentes que se desgastam. Então, de tempo em tempo, o paciente é chamado para poder fazer essa substituição e manutenção da prótese que ele está usando. Tá, então o amputado, ele não passa, ele passa por você
Mas para fazer encaminhar a papelada, a parte de burocracia, a triagem, a papelada também seria aqui? Aí eles encaminham, quando o paciente recebe esse encaminhamento, ele deixa no posto de saúde, essa documentação chega para mim. A gente faz a triagem e envia para Itabirito. E aí, para o paciente ir para Itabirito, tem o transporte que a prefeitura fornece se a família precisar, para levar lá. E lá em Itabirito não é só a cadeira, não é só a prótese. Tem também as órteses, bengalas, cadeiras de roda comum, cadeira de banho, cadeira de rodas motorizada e o que o paciente puder, o que o pessoal do SER puder fazer para adaptar, para poder facilitar para a pessoa, eles tentam adaptar na cadeira de rodas, na prótese, para poder ajudar a pessoa. Aqui a gente conhece o Éden Eustáquio foi remomo durante o Carnaval de Ouro Preto, 10 anos, ele teve que fazer a amputação. Qual é a situação dele, Felipe? Ele está ainda em casa, ainda não está fazendo fisioterapia? Qual que já encaminhou alguma coisa? Você lembra dele? Eu sei, eu não conheço ele pessoalmente, eu estive com a tia dele que fica com ele. O dele, essa questão do atendimento de fisioterapia, ele ainda não começou porque esse tratamento todo de pré-protetização que ele vai fazer até o dia que ele tiver a prótese dele, vai ser feito, esse tratamento é feito todo lá em Itabirito, não é aqui no setor de fisioterapia. Lá eles têm os fisioterapeutas treinados. Você manda o Éder direto para lá, então? Aí no caso, quando eles chamarem, eles vão marcar, o pessoal de Itabirito, lá do SER, eles marcam a avaliação, a gente avisa para a família e a Secretaria de Saúde se compromete, tanto do Éden quanto dos outros, de ter o transporte que vai levar a pessoa lá. E durante o tratamento todo dele, até ele conseguir a prótese, e depois que ele estiver já independente da prótese que precisa da manutenção, esse tratamento é todo feito lá em Itabirito. Tem prioridades. Mesmo assim, o caminho não é tão longo, né, Felipe? Que prazo, por exemplo, a pessoa consegue uma prótese na parte burocrática, por exemplo? Porque na parte física depende de muita coisa. Da parte física depende porque cada paciente tem o seu ritmo da reabilitação que ele vai fazer para chegar ao momento que ele vai ter a prótese. Mas dessa parte burocrática, que é a documentação, basta ter o documento do médico, que é o encaminhamento solicitando a avaliação para a prótese, com os xerox dos documentos, que é os identidade, cartão do SUS, comprovante de endereço, que a gente envia essa documentação. Em torno de 30 a 60 dias, esse paciente já é chamado para a primeira avaliação lá em Itabirito, e a partir dessa primeira avaliação ele passa a ser parte do sistema do SER em Itabirito, e daí vai fazer todo esse trabalho de pré-prótese, a fabricação da prótese e o treinamento. Todo sábado, à 13h, Luiz Gonzaga apresenta aqui na Itatiaia Gente que Faz. Estamos conversando com o Felipe, fisioterapeuta da fisioterapia da Prefeitura de Ouro Preto, que quem precisa de um equipamento ou uma prótese precisa de passar pelas mãos dele. Ele encaminha a papelada, faz a avaliação para a central em Itabirito. Felipe, o paciente é muito ansioso, de repente, faz uma amputação e quer andar logo com sua perna. E não é bem assim, né? Tem um processo longo, hein? Não é por aí, porque precisa de fazer o que é chamado de maturação do coto. Logo da amputação, tem que preparar aquele coto que vai receber a prótese, que vai ser o encaixe da prótese na perna da pessoa. E a oficina, a ortopedia é de Diamantina. Aí vem para Itabirito para tirar molde, fazer tudo. O SER de Itabirito é mantido pelo governo estadual. Para o governo estadual não ter que montar uma oficina em cada regional, eles centralizaram em Diamantina, e aí eles fazem como se fosse um mutirão. Todos esses que a gente encaminha para Itabirito, eles já vão fazendo o treinamento pré-prótese. Na hora que chega o momento da protetização, vem o pessoal de Diamantina e atende todos esses da regional de Mariana, Ouro Preto e Itabirito. Eles tiram a medida e levam para poder fazer em Itabirito, em Diamantina.
Quando voltam, já é para testar no paciente e ver se ele já consegue usar. Se precisar de pequenos ajustes, aí sim é feito em Itabirito, que eles trazem. Tá certo, Felipe. O caminho ele existe, né? Direto para o SUS e não é tão complicado assim. Isso que a gente está fazendo, que exatamente informando para o público esse caminho, né? Tanto é que tem algumas pessoas que às vezes precisam de cadeira de rodas. Claro que se for preciso, assim, a pessoa vai fazer uma cirurgia hoje e amanhã vai precisar de sair com a cadeira de rodas, imediatamente assim não consegue. Mas se for a pessoa às vezes conseguir uma emprestada e depois essa cadeira que vem de Itabirito, ela não fica emprestada, ela é do paciente. Então, se for um paciente que vai fazer o uso prolongado de cadeira de rodas, ele não precisa depender de alguém emprestar. Às vezes pode pegar emprestado naquele primeiro momento, mas depois ele consegue ter a cadeira própria dele. É um grande programa, então, esse do governo, sabe? Antes ele era todo centralizado em Belo Horizonte e até mesmo a questão das cadeiras não tinha todas essas adaptações que são feitas agora, e a prótese e a qualidade da prótese não era tão boa igual essa que está vindo agora. Tá certo, mais alguma colocação? Obrigado, Felipe. Não, é isso. Se tiver alguém que precisa desses equipamentos, seja uma prótese, uma órtese, cadeira de rodas, cadeira de banho, seja elas adaptadas ou não, seja cadeira de rodas comum, para poder procurar a unidade de saúde, para o médico fazer essa avaliação se a pessoa vai precisar desse uso prolongado, que aí dá a entrada para poder a pessoa conseguir a dela pelo SUS também. Gente que faz. Ele foi remomo durante o Carnaval de Ouro Preto por um período de 10 anos. Teve problema de circulação e acabou tendo que amputar uma perna e está aguardando uma prótese. É o Éden Eustáquio. Boa tarde, tive uma diabetes, né? Amputei a perna e estou correndo atrás da prótese aí para poder andar, né? Eu tive uma diabetes aí, deu uma circulação na perna aí, então tive que amputar a perna. Tem quanto tempo, Éden, que você fez a amputação? Uns 4 meses. Para quem não conhece o Éden Rei Momo de Ouro Preto, quantos anos você foi Rei Momo de Ouro Preto, Éden? 10 anos. Ô Éden, hoje você está acamado, dá para andar de muleta, como que está? Estou andando de muleta, né? Já está fazendo fisioterapia? Qual que é a situação? Ainda não, estou marcado a fazer. Mas já marcaram a fisioterapia para você fazer? Está marcado, está escrito já? Foi feito pelo posto Antônio Dias, agora estou só esperando chamar. E aí, Éden, você está esperando colocar uma prótese? Qual que é a sua meta? Estou esperando colocar uma prótese para poder andar, né? Por enquanto vai ter que fazer fisioterapia, não tem o pedido da prótese ainda não, vai ter que esperar um pouco, né? Tem que esperar. Você sabe o caminho para colocar uma prótese, Éder? Sei não, viu? O negócio seu é fazer a fisioterapia primeiro, aqui em Ouro Preto, vai fazer a fisioterapia, para depois colocar a prótese, né? Você já entrou em contato com alguém para viabilizar a prótese? Ainda não. Como é que você tá, Éder? Fala pra gente, tá bem? Estou bem, estou esperando agora, aguardando a vontade do pessoal para a gente poder fazer essa preparação, né? Faz a preparação para depois conseguir a prótese, né? Aí você amputou a perna esquerda ou a perna direita? A esquerda. A outra tá boa, graças a Deus. A outra tá. Mas vem correr atrás para conseguir uma prótese para você conseguir andar, né? Se Deus quiser. Você quer falar mais alguma coisa? Mandar um abraço para alguém, Éder? Os amigos aí da banda que tá me apoiando, os pessoal que tá me apoiando aí. Tem gente apoiando, Éder? Tem a Linda, o pessoal da banda de Bandeirantes. Ué, dá um abraço para você então, qualquer coisa fala com a gente, beleza, Éder? Ok, um abraço para todos vocês da rádio aí, o pessoal todo aí, tá? Falou, Rei Momo de Ouro Preto, 10 anos reinando como Rei Momo? Quem te colocou lá foi o Ângelo Oswaldo, falou para mim ontem. Foi eu que coloquei o Éder no primeiro ano do meu governo de Rei Momo, foi isso mesmo? Foi. Um abraço, Éder, obrigado. Outro abraço. Todo mundo chama ele de Éder, mas não é Éder, é Éden. Gente que faz. Programa Gente que Faz. Agora a gente vai conversar com uma usuária, a Rosemary. Ela é de Mariana e conseguiu 2 próteses através deste programa, SER, Centro Especializado de Reabilitação do Governo. As 3 cidades participam deste programa: Mariana, Ouro Preto e Itabirito, com central em Itabirito. E a Rose, ela conseguiu 2 próteses, perna esquerda e perna direita. Ela já está fazendo os primeiros treinamentos com essas 2 próteses lá na cidade de Itabirito, no Centro de Reabilitação. Para ela e para todos funcionários lá em Itabirito,
foi um momento muito emocionante. Após muitos anos em uma cadeira de rodas, ela ficando de pé. Breve, ela já estará por aí, andando, usando essas duas próteses. Então, foi muitos anos, foi muito emocionante, né? E eu nunca imaginei, assim, que eu ia chegar, assim, a ficar de pé com duas próteses, ter a sensação de olhar de cima, né? Uhum. Sempre olhando de baixo para cima. Uma sensação de liberdade também? De liberdade, cada vez mais. O pessoal na fisioterapia em Itabirito realmente me disse que você ficou muito emocionada, não só você, quando você ficou de pé com as duas próteses. É claro, né? Foi um longo caminho, mas a emoção tomou conta, né? Isso tomou conta e valeu a pena, graças a Deus. E daí para melhor. Tá certo. Quanto tempo demorou esse processo todo para você conseguir as próteses de Mariana para o SUS? Claro, você disse que ficou um tempo parado, mas foi sua culpa mesmo. Mas no caso, o processo demorou muito tempo, ou não demora tanto se for tocar direto, se não tiver nenhum problema nas pernas amputadas, se não der problema nenhum na ortopedia, moldes, provas, esse negócio. Quanto tempo a papelada demora para liberar uma prótese, Rose? Então, no meu caso, demorou um pouco mais, assim, no processo da protetização por causa da perna direita, né? Mas os papéis também demoram bastante, até chamar. Esse bastante seria o quê? 6 meses, 1 ano? Não, 6 meses não, eu creio que foram uns 3 meses, mais ou menos. Então não demora tanto, porque duas próteses. A sua prótese direita, ela é complicada, é bem mais cara. A prótese esquerda é cara também, mas não é tão cara igual a direita. Então são duas próteses, né? E então 3 meses, tirando a ansiedade de sua parte, não demorou tanto então a papelada para chegar, né? Eu acho que é mesmo a ansiedade, né, de colocar. Até hoje eu estou ansiosa mesmo para ver, né, a finalização, para eu andar nas ruas. É mesmo ansiedade. Rose, a gente está informando para o ouvinte exatamente isso. Que de repente a pessoa vai fazer uma campanha, vem para a rádio, fazer uma campanha para conseguir uma prótese, fazer uma campanha para conseguir uma cadeira de roda adaptada, tem um caminho, de repente não precisa nem de campanha. Existe um caminho, e você procurou esse caminho que não é tão longo, você está dizendo, no máximo 4 meses que demorou. Então, esse caminho é só procurar o caminho correto, a pessoa que está amputada aí, quiser uma prótese, é só procurar o caminho correto que ele consegue, né? Consegue, e lá em Itabirito não é só as próteses, como você pode conhecer lá, tem as cadeiras de rodas normais, né? Tem as cadeiras de rodas motorizada e várias outras coisas, tem palmilha para as crianças, tem tratamento assim para várias doenças, né? Então é só procurar que todos conseguem. Quando que a gente vai ver a Rose por aí, não tocando mais cadeiras de rodas, a Rose de pé por aí, andando, dando a voltinha por aí, como diz, olhando de cima para baixo? Quando que a gente vai ver a Rose aí? Se Deus quiser, breve. É força e determinação, né? Com certeza, muita. Durante a semana, a gente vai voltar em Itabirito, continuar conhecendo este programa do SER, do governo, que é a central em Itabirito, quando as 3 cidades participam e pacientes são encaminhados para essa central. O programa Gente que Faz vai contar tudo para você, que volta no próximo sábado, 13h. Obrigado, um abraço para todos, boa tarde, fica com Deus, um ótimo final de semana para